Mas bora começar com a vitória do Flamengo e a história do Joshua. 17 anos, o garoto tem estrela. O que dá para fazer nos primeiros 6 minutos em campo como profissional? No caso de Joshua, gol. Joshua era meu camisa 10, meu sub-17. Com um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol. Para quem acabou de chegar entre os mais velhos, a recepção foi das mais calorosas. É o nosso xodó. Feliz por ele. É um moleque do bem, é um moleque que trabalha bastante. Esses um mês que eu tô aqui no profissional já de preparação, eles me receberam muito bem, com muito carinho. A linda jogada de Bruno Henrique terminou com um gol perdido por Michael. O Misha, realmente, assim, ele na frente do gol, ele tá pecando um pouco, né? E entra um pouco o que eu falei do brilho, né? Os jogadores de frente, eles passam por essas fases mais goleadoras, menos goleadoras. Num time recheado de reservas, Everton Araújo quase abriu o placar. Juninho chegou, mas não acertou a bola. Aos 33 minutos do segundo tempo, Joshua foi a última substituição. Aos 39, o goleiro Michael Facaro de novo fez grande defesa, mas aí Joshua apareceu para pegar o rebote. De primeira, Flamengo 1-0. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. Primeiro jogo, primeiro gol e com uma dose extra de emoção. Esse 1º de maio de 2025 parece ter sido dos mais especiais nesses menos de 18 anos de vida de Joshua. É um sentimento inexplicável que eu tô vivendo hoje. Joshua chegou ao Flamengo com 10 anos, destaque em todas as categorias de base. Eu já tô acostumado a fazer gol, né, desde a base, só que no profissional é muito diferente, o jogo é totalmente diferente. Criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Todos eles do ataque tiveram chances e no final só quem fez foi o menino da base, né? Precisou de pouquíssimo tempo para se apresentar à torcida do Flamengo. E pelo jeito, encantou quem precisa ser encantado. Encaixa muito bem no grupo e como eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Aqui em cima do jogo do Flamengo com o Botafogo da Paraíba, uma vitória suada. Vou começar bem do começo mesmo. Acho que a escalação do técnico Felipe Luiz foi certeira. Eu só faria uma mudança, começaria com o Matheus Gonçalves. Repito o que eu falei antes do jogo, acho que esse jogador vem merecendo uma minutagem aí e ele novamente ficou no banco de reservas como opção, acabou entrando no segundo tempo, mas eu acho que ele merecia um pouco mais de minutos em campo. Mesmo sendo reserva, ele já poderia ter entrado antes do momento que ele entrou, no lugar do Michael. E aí eu já vou começar a minha análise em cima do jogo. A gente tem dois viés para analisar o Flamengo diante do Botafogo da Paraíba. Eu vou começar pelo viés bem positivo, porque novamente o Felipe Luiz mostrou que ele treina muito bem a equipe dele. Ontem a gente pôde ver um time reserva. Ontem era um time reserva. Matheus Cunha, Varela, Danilo, João Vitor ganhando oportunidade. Eu vou explicar já por que o João Vitor jogou e não o Cleiton, o Ayrton Lucas. Time reserva. Porém, mesmo com o time reserva, o Flamengo mostrou as mesmas características que mostra quando entra com o time titular. Uma marcação sob pressão, uma transição rápida. É óbvio que quando ele não tem ao mesmo tempo Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, ele perde a criação no meio de campo e por conta disso ele começa a equipe no esquema tático de 4-2-4, 4 atacantes, um esquema que ele já usou em outros momentos e usou diante do Botafogo da Paraíba justamente por conta disso, porque ele não tinha os 3 jogadores que conseguem fazer o meio de campo armar as jogadas. Repito, Arrascaeta o principal deles, o De La Cruz e obviamente o Gerson. Quando ele não tem esses 3 jogadores ao mesmo tempo, fica extremamente complicado ele ter um meio campo criativo e por conta disso ele começa o jogo, repito, no esquema 4-2-4. E aí o Flamengo foi muito melhor. Se a gente analisar o mapa de calor da partida, o mapa de calor do Flamengo é
na área do Botafogo da Paraíba. E a postura do Botafogo da Paraíba foi aquela que eu já imaginava mesmo, uma postura extremamente defensiva, jogando para sobreviver e ter um resquício de esperança para o jogo da volta no Maracanã. Esse foi o jogo do Botafogo da Paraíba. E aí vou entrar num viés negativo na análise da partida do Flamengo. O Flamengo mostrando o mesmo problema de quando Pedro não está em campo. O Flamengo não é letal. É incrível a quantidade de oportunidades que o Flamengo cria e não consegue converter. E aí a minha crítica ao Michael. Gente, o Michael perdeu um gol ontem inacreditável. Eu até fiz uma publicação nas minhas outras redes sociais criticando o Michael, porque depois, na zona mista, ele vai jogar indireta para jornalista, vai criticar jornalista que o critica falando, é muito fácil falar fora de campo. Claro que é fácil falar fora de campo. É a mesma coisa que o Michael me criticar pelo que eu faço aqui no canal, pelo que eu faço na frente das câmeras, e virar para ele e falar assim, Michael, é muito fácil falar, você não sabe fazer isso, é muito fácil falar fora das câmeras. Eu não posso falar isso do Michael. Eu sou jornalista, ele é jogador. Eu sou jornalista e eu analiso a partida dele. E a partida dele ontem foi ridícula, patética. Um atacante que custa mais de 1 milhão aos cofres do Flamengo não pode perder a quantidade de gols que ele perdeu. E o gol inacreditável, sem goleiro, gente. Sem goleiro. E na boa, Michael, você pode ir na zona mista, reclamar das críticas. Eu faria aquele gol. Pra ser bem sincero, cara. Eu faria aquele gol. Um atacante perdeu um gol daquele na frente do gol e sem goleiro. Era só escolher onde botar a bola. O cara vai lá e me perde. E eu faço essa crítica ao Michael porque não é o primeiro jogo que ele comete essa quantidade de erros de finalização e pelo visto não será o último. E na boa, ele é assim desde a primeira passagem dele pelo Flamengo. Inclusive na final da Libertadores contra o Palmeiras, ele perde um gol na cara do Everton. Vocês vão se recordar disso. Poderia ter sido o gol do título, inclusive, mas enfim, isso é passado. Vamos falar agora do presente. E o Michael precisa ser criticado, porque não dá para um jogador, repito, caro como ele é, caro como ele custa aos cofres do Flamengo, perder um gol daquele. Em outros momentos, vai fazer falta. No segundo tempo, o Felipe Luiz demorou a fazer mudança. Inclusive, até uma curiosidade sobre o Felipe Luiz. Parece que ele espera dar 15 minutos do segundo tempo para ele fazer a substituição. Eu não sei porque que ele voltou com o Michael para o segundo tempo. Ele já poderia ter tirado o Michael, porque o Michael, além de perder gol, ele não fez uma boa partida não, tá? Ele deu trabalho. Gente, na boa, ele não fez uma boa partida. Por falar nisso, o Bruno Henrique é outro também, que não fez uma outra boa partida, vem caindo de produção, não sei se é por conta do ocorrido fora das 4 linhas, que ele está sendo investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento e levar cartão amarelo para beneficiar algumas pessoas, familiares dele, não sei se é por conta disso. Coincidentemente, depois que isso veio à tona, ele caiu sim de produção, mas eu não vou ser leviano e dizer que é por causa disso. Fato é que ele caiu de produção e ele precisa ser questionado, sim. O Felipe Luiz vive o defendendo em entrevista coletiva, dizendo, mas ele é um jogador importante. Beleza, ele pode ser um jogador extremamente importante, taticamente falando. Agora, individualmente falando, ele tá indo muito mal mesmo. Tanto é que depois que o Juninho entrou no segundo tempo, o time melhorou. Por quê? Porque o Juninho fez aquilo que o Felipe Luiz pediu a ele, a intensidade. Pra ser bem sincero, cara, individualmente falando assim, eu não gostei de vários jogadores, mas eu gostei do Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata é um jogador que eu acho que pode incomodar, entre aspas, a cabeça do Felipe Luiz e brigar por uma titularidade na equipe do Flamengo, porque é um jogador que tem sido extremamente regular e de maneira positiva nas atuações. E aí o segundo tempo foi o mesmo cenário, o Flamengo pressionando, finalizando, não conseguindo converter. Eis que no finalzinho do jogo, o Joshua, ou Joshua, como você preferir,
o garoto, 17 anos, fazendo a estreia dele pelo time profissional do Flamengo, aproveitou a oportunidade e conseguiu botar a bola na rede. E assim, é emocionante porque eu postei até esse vídeo lá nas minhas outras redes sociais, os familiares comemorando bastante a estreia dele com um gol sensacional. Um garoto que chegou ao Flamengo depois de não ser aproveitado na categoria de base Vasco da Gama, tem personalidade, e eu contei aqui no canal Vene Casagrande o porquê ele vem sendo relacionado e o Wallace não. Literalmente ele ganhou essa vaga entre os relacionados no profissional brigando, porque ele e o Wallace tiveram uma briga em um jogo do Sub-20 entre Flamengo e Cruzeiro nos bastidores. Isso não veio à tona, nós descobrimos, e aí depois disso o Wallace caiu de rendimento nas atividades, consequentemente ele perdeu espaço com o Felipe Luiz, com a diretoria, com o José Boto. E aí o Joshua, que vem treinando muito bem no Sub-20, vem se destacando na visão da comissão técnica e da diretoria, ganhou essa vaga entre os relacionados do Wallace. E eis que ele entra, aproveita a oportunidade e consegue dar uma vitória ao Flamengo, vitória extremamente importante, que de certa forma dá um alívio ao torcedor rubro-negro que compareceu ao estádio Castelão, inclusive uma bonita festa dos rubro-negros. Parabéns a todos os rubro-negros de São Luís, fizeram uma bonita festa do início ao fim. Então, eu acho que são esses dois de viés. Flamengo, taticamente falando, é o mesmo Flamengo, mesmo jogando com o time reserva. Isso mostra como o Flamengo é muito bem treinado por Felipe Luiz. Porém, o Flamengo sem o Pedro não é uma equipe letal, não consegue converter as oportunidades. E repito, as críticas aqui ao Michael pelos erros de finalização. Nossa, eu não consigo acreditar como ele perdeu aquele gol, e o Bruno Henrique caiu muito também, individualmente falando. Fora isso, gostei do João Vitor, aproveitou bem a oportunidade na zaga do Flamengo. E por que ele jogou e não o Cleiton? Porque o Cleiton, além do Felipe Luiz ser apaixonado pelo futebol do João Vitor desde os tempos de Sub-17, o Cleiton é um jogador que não vai renovar com o Flamengo. Ele já avisou, os empresários já avisaram que ele não vai renovar o vínculo dele. É um jogador que perdeu espaço com o Felipe Luiz e hoje é a última opção no setor defensivo do Flamengo. Dono da maior torcida do Brasil, o Flamengo segue fazendo barulho também fora do país. Após a vitória por 1-0 sobre o Botafogo PB pela Copa do Brasil, o nome de Joshua, joia de apenas 17 anos, ganhou repercussão internacional e foi destaque até mesmo em jornais ingleses. Um dos veículos que exaltou o jovem talento rubro-negro foi o portal Transfer Site, especializado em notícias do mercado da bola. Joshua, de apenas 17 anos, está se mostrando um dos melhores jogadores jovens do Flamengo, escreveu o site logo no início da publicação. Em seguida, o Transfer Site ainda fez questão de elogiar o trabalho das categorias de base do clube, afirmando que o Flamengo segue formando bons jogadores, como sempre fez. A atuação decisiva de Joshua, que garantiu a classificação do Mengão na Copa do Brasil, despertou o interesse de gigantes do futebol europeu. Segundo o jornalista Miguel Júnior, 3 clubes da Europa já demonstraram interesse concreto e vão apresentar propostas oficiais em breve. O cenário, portanto, é de que Joshua dificilmente permanecerá no Flamengo após completar 18 anos. O talento do jovem tem impressionado não só a torcida, mas também olheiros internacionais que já acompanham seus passos de perto. Com grande potencial técnico, velocidade e visão de jogo, Joshua é visto como uma das promessas mais valiosas do futebol brasileiro na atualidade. A expectativa agora gira em torno do futuro do atleta e qual será o destino escolhido por ele e seus representantes. Enquanto isso, a nação rubro-negra segue vibrando com mais uma joia surgida na base, torcendo para que o jovem siga brilhando, seja no Flamengo ou no futebol europeu. Deixe sua opinião no comentário, não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!